Amigos queridos, nós convidamos a todos a buscarmos Jesus em nossas vidas, seus ensinamentos de amor, suas sábias palavras, sua misericórdia infinita, ensinando-nos a lei do amor. E em nome deste amor de Jesus por nós, que nesta hora sublime de nossas vidas, suplicamos a sua misericórdia em favor de toda a humanidade da terra, para que haja concórdia, o entendimento, a fraternidade entre os povos, Senhor, e possamos seguir como irmãos em humanidade. Fortalece-nos, Senhor, pelas vibrações doçurosas do seu amor. Ensina-nos a servir, sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa existência na Terra seja pautada no bem constante. Assim, na presença solene dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. O capítulo nos ensina que para sermos espíritos misericordiosos, precisamos reconciliar-nos com os nossos desafetos. Essa aqui é a grande misericórdia que está no Evangelho. O que é a misericórdia que o Evangelho nos ensina? Perdoar os inimigos. Essa é a misericórdia. É libertar o outro de mim mesmo, né? Quando nós perdoamos, nós passamos a deixar o outro livre das nossas questões difíceis, né? É bem complexo esse entendimento, né? Mas a gente está tentando, dia por dia, compreendermos juntos, né? Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual. Isso também é necessário e importante. Mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último ceitil, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Os espíritos percebem que há milênios mesmo, nós estamos diante de alguns mesmos desafetos, porque vamos e voltamos com questões pendentes, não resolvidas. Por que não resolvemos? Porque não teremos resolvido em nós a dificuldade. Olhem bem, os desafetos, eles progridem, evoluem e se libertam de nós. Mas nós, muitas vezes, não nos libertamos deles. É impressionante. A Ivone Pereira fala muito sobre isso, né? Que nós temos processos obsessivos, onde o obsessor já evoluiu faz muito tempo, já não está mais na nossa companhia, mas nós continuamos com o vício de sermos obsediados, porque ficamos resistentes a transformar o mal que há em nós. E por certo, quando isso acontece, em todos os nossos outros relacionamentos, qualquer adversidade, né,
qualquer pequena dificuldade vai se transformar para nós num transtorno, num tormento, porque o desafeto já foi embora, já progrediu, já evoluiu e nós estamos na mesma. E ainda mais, queremos nos sentir vítimas deles, quando não existem vítimas na justiça divina, né? Existem reencontros necessários para a reconciliação com os nossos desafetos. É tão forte essa questão que todas as vezes nós estamos no fim desse item, já passaremos para outro, né? Cada vez que a gente pensa em passar para outro, a gente vê mais uma coisinha que era importante a gente dizer, que era importante a gente refletir, que era importante a gente perceber em nós, né? Então, eu vou ler uma lição do Emmanuel, que chama Ofensas e Ofensores. Nós falamos muito rapidamente uma vez sobre ela e eu achei que tem questões aqui que eu gostaria de voltar. Tão logo apareçam diante de nós quaisquer problemas de injúria, prejuízo, discórdia, incompreensão, é imperioso observar quão importante para o espírito o estudo das próprias reações, a fim de que mágoa não entre em condomínio com as forças que nos habitam a mente. Então, eu quis voltar nisso. É imperioso nós nos observarmos, fazermos um estudo das nossas reações diante da mágoa. Qual é a nossa reação diante da frustração? Qual é a nossa reação diante de uma perda material? Qual é a nossa reação quando somos contrariados nos nossos desejos? Com bastante honestidade, façamos esse exercício diário. E nós vamos nos surpreender o quanto nós estamos predispostos a sermos ofendidos, mesmo que não tenhamos ofensores. É isso que a gente gostaria de chegar. A lição chama ofensores, ofensas e ofensores. Nós recebemos ofensas, achamos que aquilo é uma ofensa, quando ela nem é uma ofensa. É isto que é a sutileza desse texto. Nem é uma ofensa, às vezes é um bem para mim que alguém está fazendo, mas eu interpreto como ofensa, porque eternamente eu me sinto ofendida. Nós estamos falando, amigos, da nascente, dos males que nos atormentam, na ausência de fraternidade entre nós. Então, alguém vem nos amparar com uma consideração que não é o meu ponto de vista, que não é o que eu penso. Esse alguém é do bem e vem me socorrer. E eu interpreto como ele sendo meu inimigo, veio me ofender. Isso é uma distorção, que nós vamos chamar de estado de loucura. Porque todas as vezes que nós estamos com a distorção da realidade, nosso pensamento está alienado da verdade. Então, eu queria que a gente observasse bem essa questão. Uma pessoa do bem, que pode ser um familiar que vem nos educar, né? Alguém que é uma pessoa amiga que vem nos amparar e vem trazer para nós situações ou aspectos diferentes daquele que eu desejo. E eu acho que aquela pessoa que é do bem, que está a serviço dos bons espíritos na Terra, que reencarnou comigo para que me amparasse, eu a interpreto como desafeto, inimigo, adversário.
Então, ressentimento, né, é cortar nos tecidos da própria alma ou acomodar-nos com o veneno que se nos atira, acalentando o sofrimento desnecessário ou atraindo a presença da morte. Isso porque, à face da lógica, todas as desvantagens do capítulo das ofensas pesam naqueles que tomam a iniciativa do mal. Então, ser ofensor é mais grave do que ser ofendido. Muito embora o capítulo trata de como o ofendido vai se libertar dos seus ofensores. Se alguém me deseja o mal, mas aquele mal não me pertence, não está em mim, eu posso ter um pequeno mal-estar passageiro, mas não encontra aderência. Aquilo não tem permanência dentro de mim, porque não tem receptores, não tem similitude fluídica do mal que o outro desejou para mim. E esse é o processo da libertação do espírito. Mas ser o ofensor, o que tem a intenção e que pratica o mal, o peso para ele é maior, porque aquilo que ele desejou para o outro, ele criou para ele, em primeira instância. Ele desejou para o outro, mas criou para si. E ele vai entrar num processo muito difícil de tormentos íntimos. Quando a gente estudou os tormentos aqui por algum tempo, nós vimos que o tormento é a permanência do mal que há em mim. Então, quando eu desejo o mal para alguém, eu estou dizendo para esse alguém que o mal que há em mim me atormenta, mas pode não te atingir se você estiver no bem. Essa reflexão que nós estamos fazendo é importante para a gente saber se reconciliar, né? Porque sem olhar para nós mesmos, a possibilidade do perdão é inexistente. A possibilidade da reconciliação é nula. E se o Evangelho está dizendo, através de Jesus, que nesta existência, enquanto estamos a caminho, que nós devemos dar celeridade, ritmo, depressa é a palavra desse capítulo, depressa, vá se reconciliar rapidamente, para que você não arraste mais 100, 200 anos este tormento que terão consequências gravíssimas para nós, né? Então, o ofensor pode ser a criatura que está sob lastimáveis processos obsessivos, que carrega enfermidades ocultas, que haja o impulso de tremendos enganos, que atravessa a nuvem do chamado momento infeliz. E quando assim não seja, é alguém que traz a visão espiritual enevoada pela poeira da ignorância. A misericórdia, que é o capítulo, nos ensina a perceber o outro com a ótica da verdade. Então, quem é aquele que me ofende? É alguém que pode estar sob processo obsessivo, que carrega enfermidades ocultas, que atravessa um período difícil, né? Que traz a visão espiritual enevoada. Eu preciso entender o outro, porque esse é o exercício que vai me levar à indulgência, que mais para frente nós vamos ver nesse mesmo capítulo. Então, sem eu fazer essa compreensão, olha, aquela pessoa deve estar sob severo processo obsessivo. Mas eu a compreendo. Eu estou treinando uma compreensão
e a extremada compreensão do momento evolutivo do outro é que nós vamos chamar de indulgência, né? Assim, aos corações ofendidos, resta unicamente um perigo, o perigo do ressentimento, que, aliás, não tem a menor significação quando trazemos a consciência pacificada no dever cumprido. Então, o outro, qual o perigo do ressentimento, né? O ressentimento é aquela nódoa chamada mágoa, né? Quando nós trazemos a consciência do dever retamente cumprido, ele não tem significância nenhuma para nós. Então, entendendo isso, que a gente está, talvez voltaremos ainda algumas vezes nessa questão, porque eu acho que ela é muito significativa, pelo menos serve para mim, né? Entendendo isso, nunca respondas ao mal com o mal. Considera que os ofensores são quase sempre companheiros obsessos ou desorientados, enfermos ou francamente infelizes, a quem não podemos atribuir responsabilidades maiores pelas condições difíceis em que se encontram. Recomendou-nos Jesus: amai os vossos inimigos. A nosso ver, semelhante instrução, além de impelir-nos à virtude da tolerância, nos faz sentir que os ofendidos devem acautelar-se, usando a armadura do amor e da paciência, a fim de que não sofra os golpes mortais do ressentimento, de vez que os ofensores já carregam consigo o fogo do remorso e o fel da reprovação. Que muito importante essa consideração de Emmanuel, né? Que ser o ofensor pesa muito mais para nós do que sermos pretensamente ofendidos. Amigos, que maravilha nós podermos iniciar o nosso dia olhando para nós mesmos e nos ajustarmos em pensamento, em vibração com as leis de Deus. E para nos ajustarmos às leis divinas, é necessário que o nosso coração esteja limpo, que nós não tenhamos raiva de ninguém, que nós não tenhamos ressentimento de ninguém, porque hoje nós já sabemos que a reencarnação existe. Hoje nós já sabemos que nós estamos aqui, a qualquer momento nós vamos desencarnar, vamos fazer um novo planejamento reencarnatório e retornar. E que nesse processo de ir e vir, há naturais reajustes. E quando alguém nos ofende, quando alguém nos perturba com a sua forma de ser, tem um motivo, como a Célia esclareceu para nós hoje, tem um motivo profundo em relação a nós mesmos, sobre dois aspectos. O primeiro, daquilo que nós trazemos na nossa intimidade, que desperta no outro suas dificuldades também. Segundo, conviver com alguém que nos ofende, que nos humilha, que causa algum nível de maldade para nós, é a nossa oportunidade de nos ajustarmos com a lei. Porque às vezes, naquela existência, a nossa prova é realmente estar do lado daquele espírito que no passado prejudicamos e que hoje
é esse desafeto que nós consideramos. É o espírito que, tendo passado pelos maus tratos que nós perpetramos contra ele no passado, vem trazer para nós o desafio da convivência. Nós já sabemos disso, somos espíritas e já sabemos disso. E aí, às vezes, nós podemos pensar assim, eu devo perdoar a forma como aquela pessoa é. Mas será que isso não é uma expressão do orgulho? Eu tenho que perdoar como você é. Será que isso não é uma expressão do orgulho? Porque você pode ser quem você é. Você pode ser quem você é e não como eu gostaria que você fosse. Então, no momento que nós vamos compreendendo isso e iniciarmos um processo de prece, porque as pessoas que estão ao nosso redor e que não agem conosco como nós gostaríamos, existe algo entre nós que precisa de ajuste. E só a convivência pode nos auxiliar e observar as características que aquela pessoa tem de bom dentro dela, nos auxilia. Por quê? Ninguém é mal por completo. Sempre as pessoas têm dentro de si algum valor. E se nós fixarmos mais o nosso pensamento no que a pessoa tem de bem, de bom, nós vamos nos libertar, passo a passo, dessa situação que nós carregamos no nosso coração. Então, nos envolvermos com o bem e não fixar dentro de nós a maldade que o outro traz no seu coração. Porque a maldade que ele traz é dele, não é nossa. E da nossa parte, ele está exigindo tolerância, compreensão, tudo aquilo que, se nós conseguirmos emanar, nós vamos nos tornar espíritos melhores, com certeza. Então, tem um texto do Fonte Viva intitulado Desculpa Sempre. É um comentário de Mateus que diz assim: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 14. Ele diz assim: por mais grave te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Não reprovar o que a pessoa está fazendo é muito importante. Não reprovar. Por quê? Se ela está agindo daquela maneira, provavelmente ela, na condição evolutiva que ela está, ela não sabe fazer de outra forma. E reprovar não vai, de modo algum, mudar nada. Não vai. Então, para quê? Para que nós vamos elaborar um pensamento que comprometa aquela pessoa? O mais inteligente é deixarmos para lá a maldade do outro, porque é dele. E aí ele continua: condenar é cristalizar as trevas,
opondo barreiras ao serviço da luz. O que é cristalizar as trevas? É fazer, naquele momento que a gente está vivendo uma situação difícil, nós sabemos que tudo passa, não é verdade? Tudo passa, não tem nada que dura para sempre. A alegria passa, a tristeza passa, o ódio passa, tudo passa. Aquele momento, às vezes, que a gente está destemperado, que alguma coisa acontece, que a gente fica nervosa, que há um problema que a gente não sabe lidar, aquilo passa. Mas, se nós não nos esforçarmos para compreender, para perdoar, para lançar sobre aquela situação vibrações amorosas, aquele mal congela, aquele mal cristaliza, aquele mal não passa, ele fica dentro da gente e a gente fica buscando as lembranças daquela cena, a gente fica buscando aquelas imagens que nos machucam. Para quê? Para quê? Aquilo já passou. Então, se já passou, deixemos isso para trás. Não fiquemos voltando com o pensamento naquela conversa, naquela frase, porque isso é cristalizar, é congelar, é conservar o mal dentro da gente. Para quê? Só se for para a gente ficar mais doente. Porque a doença se desenvolve quando o nosso coração está tumultuado, está encharcado de raiva, de ressentimento, de ódio. Aí a doença monta em cima da gente. Então, ele continua. Procura nas vítimas da maldade algum bem, com que possa soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento das árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões das criaturas em experiências que divergem das nossas. A gente quer julgar o outro com o nosso pensamento. A gente quer condenar o outro com a nossa cabeça, com o nosso coração. Mas como que a gente pode fazer isso? Como? Porque o meu coração não sente o que o coração do outro sente. A minha mente não opera, não age igual à mente do outro. Então é impossível eu saber com justiça o que vai dentro daquela criatura. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões das criaturas em experiências que divergem da nossa, porque cada um de nós está num momento para realizar determinadas coisas na Terra. Então, às vezes, nós queremos que as pessoas que estão ao nosso redor façam aquilo que nós estamos fazendo. E às vezes ele não veio fazer aquilo, ele veio fazer outra coisa. E o fato de nós não compreendermos isso tumultua os relacionamentos profundamente. E ele continua: como refletir apropriando-se da consciência alheia e como sentir a realidade do outro usando um coração que não nos pertence. Então, como sentir o que o outro está passando
com o nosso coração. Porque às vezes a gente está vivendo uma coisa que ninguém é capaz de compreender. Ninguém é capaz de entender, porque aquela coisa que nós estamos vivendo está relacionada a tantos temas, a tantas coisas vividas dentro de nós, em tantas situações, que ninguém é capaz de avaliar exatamente aquilo que nós estamos sentindo. E se isso é verdade para nós, também precisa ser verdade para o outro. Se em determinados momentos nós desequilibramos, entramos em processo de raiva, de ódio e quebramos tudo, alguém que olha de fora nos chama de louco. Alguém que olha de fora não é capaz de compreender o que está levando aquela atitude nossa tão desesperada. Porque aquela atitude muitas vezes começou quando a gente estava no berço, que se somou quando a gente entrou na escola, que complicou quando a gente era adolescente, que são cenas que vêm à nossa mente num determinado momento, há 20 anos atrás, de situações passadas. E aí, naquele instante, tudo isso soma e a gente tem um ataque de horror. E é lógico que alguém olhando não é capaz de compreender exatamente o porquê. Porque é a soma de milhares de coisas. Se isso vale para nós, também tem que valer para o outro. Porque às vezes o outro pratica a maldade porque ele não conseguiu resolver dentro dele o que nós estamos nos esforçando para resolver em nossa intimidade. E ele precisa do nosso amparo para sair daquele estado. Ele precisa de misericórdia, que é o nome do capítulo. Então, tudo isso nos predispõe a nos tornarmos espíritos melhores. Então vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nesta hora abençoada do nosso dia, que nos encontramos em Seu nome, rogamos, Senhor, a Sua presença entre nós, para que o Senhor nos envolva em vibrações de paz e de equilíbrio. Pedimos amparo, Senhor, para nós e para todos aqueles que nos cercam, para que possamos neste dia abençoado darmos o melhor de nós aonde quer que nos encontremos, que possamos estender as nossas mãos aos caídos, fortalecer aqueles que se encontram desanimados, que nós possamos, Senhor, envolver com todos os nossos melhores sentimentos aqueles que ainda não nos compreendem, para que nos possamos ser espíritos melhores. Mil vezes obrigado, Senhor, por esta manhã, e rogamos que os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa possam receber nesta hora a visita amorosa desses espíritos luminosos e que eles possam ser socorridos, amparados, revigorados. Mil vezes obrigado, Senhor, por nos encontrarmos aqui na terra nesse instante, podendo consolidar em nós as verdades de vida eterna,
Que durante esse dia, Senhor, possamos ser espíritos evangelizados, realizando as nossas tarefas com alegria e bom ânimo. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.